Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, por todas as messes, por todo o apoio que recebemos na nossa jornada diária da vida. E rogamos que nosso ambiente, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, é sempre importante agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos também pela ação dessa pleia de espíritos que atuam aqui na Casa de Abel Sebastião de Almeida. Esses nossos zelosos amigos da espiritualidade, que nunca nos desamparam, conhecem nossos problemas, acompanham-nos no dia a dia e tenham certeza, interferindo sempre naquilo que é essencial. Bem, eu vou pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura da nossa página preparatória para nós iniciarmos o estudo. Boa noite. Eu também fui uma jovem da Casa Espírita. Ainda sou, né? Apesar do cabelo branco. Lugar depois da morte, do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás, quando a morte venha a surgir. Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas com acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos a nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Esse texto é muito forte para a gente analisar bem ao ler, que ele tem mensagem importante, né? Bom estudo para a gente.
Bem, meus irmãos, então estamos dando continuidade. Segunda-feira é dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira, né? Esse código moral, esse código de ética das galáxias, do universo. Digo isso sempre, porque ele não se aplica apenas aqui, ao nosso planeta Terra, a esse pálido ponto azul no universo. É um código que deve nos acompanhar em toda a nossa trajetória secular, milenar, que temos ainda pela frente na nossa senda evolutiva. Então, cabe a nós os itens 3 a 5 do capítulo 3, que é um capítulo bem interessante, como todos os outros, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, é diferentes categorias de mundos habitados. Esse tema é um tema, ou seja, é intermediário, porque ele continua e aquela pessoa que me sucederá no estudo vai detalhar mais, né, essa questão das diferenças dos mundos. Então, nós vamos fazer apenas uma introdução, porque senão eu vou adentrar no trabalho do próximo companheiro, né? Então, por isso que eu não vou trabalhar toda essa questão das diferenças dos mundos, das categorias. Isso será apenas apresentado. Mas já que nós estamos falando de mundos, né? E foi dito, né? Ou seja, logo no início, o que é que nós temos? Há diversas moradas na casa de meu pai. Isso está em João, né? João 14, capítulo 1, capítulo 2, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vejam que consolador é essa passagem de João. E por que é tão consoladora? Porque ela nos faz refletir sobre a importância do amanhã. Nós somos muito movidos pelo amanhã, apesar de nós não nos apercebermos muito disso. Na economia, o amanhã é muito importante. Na nossa vida familiar, o amanhã é muito importante. Imagine, vocês vão fazer um projeto, né? Vocês têm alguns recursos e uma boa ideia na cabeça, né? E aí, o que vocês vão pensar? Como é que está a situação econômica do país? Qual é a previsão que existe de inflação, né? Ou seja, temos bons ventos pela frente na economia ou tempestades se apresentam à frente. Tudo isso irá, esse amanhã, essa visão do amanhã, ela vai ser determinística para como nós vamos fazer as nossas coisas. Falando desse projeto, eu vou pegar mais parceiros para diluir o risco, se as perspectivas forem ruins. Ou então, se as perspectivas forem muito boas, os meus recursos são suficientes, eu vou começar o meu projeto. E é assim a nossa vida também. E todas as religiões, de uma forma ou de outra, trabalharam nessa questão do amanhã. E o Espiritismo não podia ser diferente, só que ele nos mostra um amanhã muito lógico, muito racional. Ou seja, a nossa vida não termina nessa matéria. A transitoriedade da matéria não afeta o nosso progresso, porque, como diz sempre o nosso querido Alcir, quando vem aqui, ele sempre procura separar o espírito do corpo. Eu sou um espírito encarnado. No momento eu uso esse casulo, amanhã estaria usando um outro. Então, quando a gente fala nessas
moradas na casa de meu pai é Deus. Então nós temos que falar um pouquinho de Deus. Então Deus é a inteligência superior, né? A causa primária de todas as coisas. E isso está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Na Gênese também, essa questão de Deus é muito bem tratada na Gênese também, porque ela é importante, é um ponto fundamental de partida, e não foi à toa que no Livro dos Espíritos, os nossos amigos da espiritualidade começaram a tratar por Deus. Então vejam, a existência do relógio atesta o relojoeiro, não é? E isso já era dito por Voltaire. Voltaire costumava dizer que o universo deixava ele perplexo e ele não podia imaginar um relógio sem a existência de um relojoeiro. Então, sem o conhecer... Agora, não nos é dado ainda conhecer a essência de Deus, mas nós podemos conhecer Deus pelos seus atributos. E é isso que os Espíritos eles nos informam. E isso foi bem trabalhado por Kardec com o seu didatismo. Isso está na Gênese, como está no Livro dos Espíritos. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso tema fala da obra da criação, fala que há muitas moradas na casa de meu pai. E nós já vimos, né, com o nosso palestrante anterior, que as moradas, ou seja, que a casa do meu pai é o universo. E que essas diversas moradas são todos os planetas, os sóis, são todos os mundos que existem no universo, inclusive também aqueles que não estão com a matéria densa, não se apresentam com matéria densa, mas eles também, todos os espaços são povoados. Então, esse ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não terem reportado a isso como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Nós não. Nós começamos daqueles atributos, ou seja, pontos que, se não houver um desses atributos, nós não temos a presença de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, é infinitamente perfeito e é único. Então Deus ele é, portanto, essa inteligência soberana. E sobre esse eixo é que repousa todo o edifício universal. Então, meus irmãos, tudo tem que começar pela análise, né? Pela origem, Deus. Essa casa que não foi construída pelo acaso, que foi construída por Ele, que é o universo, é onde todos nós habitamos, cada um de nós em moradas apropriadas ao seu grau de desenvolvimento, e isso nós vamos ver mais à frente. Mas essa é a nossa morada. Incomensurável. Agora, no Livro dos Espíritos, antes de nós entrarmos no Evangelho, é importante nós lembrarmos da questão 55 do Livro dos Espíritos. Veja como, na questão 55, esse assunto foi tratado. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Respondem os espíritos, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, se nós lembrarmos, não faz muito tempo, Galileu quase morreu. Ele acabou indo para a prisão perpétua,
Porque ele entendia que a Terra não era o centro do universo, que a Terra, que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o principal astro. E ele teve que se desdizer para não morrer. Foi preso, foi submetido à prisão perpétua. Giordano Bruno foi mais além. Entendeu que, na verdade, não só a Terra não era o centro, como o Sol também não era. E se nós pensarmos bem, essa questão de centro do universo, se o universo é infinito, não faz sentido falar em centro. Não é? Porque para eu ter um centro, eu tenho que ter algum perímetro, eu tenho que ter uma circunferência, ou seja, eu preciso encontrar uma área para eu poder encontrar o centro. Se ele é infinito, não há centro. Então já começa o erro por aí, né? Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Ora, meus irmãos, a nossa Via Láctea, se não me falha a memória, alguém me corrija, ela tem em torno de 200 bilhões de sóis. 200 bilhões. Nós temos um universo, e a nossa galáxia, ela gira em torno de outras galáxias. O nosso Sol gira em torno da nossa galáxia. Ele leva 230 milhões de anos para poder fazer uma órbita na nossa galáxia. Vocês vejam o tamanho incomensurável da criação de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos, avançando um pouco, né, logo na questão seguinte, questão 56, vejo a pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. A seguir, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, têm organizações diferentes os seres que os habitam, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, vejam como o Livro dos Espíritos, 1857, se adiantou em muito e deixou claro a questão da pluralidade dos mundos habitados. Foi na década de 50 do século passado, né, em que, na verdade, o homem começou a investir mais na busca de inteligências fora do nosso planeta, fora do nosso sistema solar, porque aí sim a capacidade de criar naves espaciais estava avançando, o homem estava se melhorando quanto a isso, e começou a usar a radiofrequência, né, para tentar o contato com esses seres inteligentes que já a ciência admitia existirem no universo, né? Mas, até o presente momento, não houve ainda esse contato. Agora, imaginem bem, né? Talvez tenha sido até providencial. Imaginem se seres de um mundo de provas e expiações conseguissem fazer o contato conosco. Talvez as nossas relações não fossem nada amistosas. Não é? Então, nós temos um grande silêncio ainda nessas tentativas de comunicação. Né? Isso lembra até o silêncio das sereias do conto de Kafka. Né? Não se sabe se o silêncio é pior do que o canto. Né? Mas nós sabemos que existem, e esse contato acontecerá no momento certo. O encontro acontecerá no momento certo. Agora entrando no Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o item que
partir do item que nos cabe. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, nós sabemos que há uma gradação muito grande na escala de progresso dos espíritos. E é preciso também que esses espíritos, na sua caminhada evolutiva, tenham mundos adequados para recebê-los. Por isso que tanto se fala atualmente, né, que o nosso planeta, que o nosso mundo, a Terra, está em vias de se transformar num mundo de regeneração. Porque hoje é um mundo de provas e expiações. Alguns acreditam que isso vai ser um grande movimento sísmico, né, um problema climático. Não, essa mudança, ela é conosco. Essa transformação, ela é nossa, porque aqueles que não se transformarem, aqueles que não tiverem o progresso compatível com o novo status que o nosso planeta passará a ter, simplesmente passarão a encarnar em outro lugar, em outro planeta, que tenha condições de recebê-lo. Então, não é o planeta que vai mudar, somos nós que temos que mudar para que continuarmos numa situação diferenciada, num mundo de regeneração. E continuando, entre eles há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, voltando àquela primeira parte, aquela reflexão nossa, né, de que Jesus disse, estarei preparando para vocês a morada, estarei aguardando vocês, né? Isso me fez lembrar esse acolhimento de Jesus. Ele é um irmão mais velho, né? Ou seja, aquela ideia do irmão mais velho, do oriental, que é aquele que com o desencarne do pai, ou seja, daqueles que estavam conduzindo a família, eles assumem integralmente a família. Eles têm até, nessa visão oriental, um quinhão diferenciado. Quando morre o pai, recebem um pouco mais. Por quê? Porque eles assumem integralmente a família, aquele lugar. É aquela visão de família em que quando um casa, ele não vai arranjar uma outra casa, não. Continuam todos na mesma casa, entendeu? Só que vai aumentando a família. Jesus é esse nosso irmão mais velho. Ele veio nos falar do Pai. Ele veio nos trazer a mensagem do Pai. Tanto que ele disse que se você o conhecer, você conhece o Pai. Lá em João, capítulo 14, lendo um pouco mais à frente, que ele disse, né, no 3 que eu li, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, ele veio nos apresentar o Pai, ele veio nos trazer a mensagem do Pai.
É por isso que eu digo, a mensagem dele, o códex dele é galáctico, é universal. Não universal do nosso planeta. É aquele que nós vamos usar embaixo do braço quando estivermos encarnados num outro planeta. Nós vamos estar sempre usando a mensagem dele. E aí eu me lembrei, eu iniciei a leitura há pouco tempo de uma obra muito interessante de José Carlos de Luca, eu gosto muito de José Carlos de Luca, do Coração de Jesus. Temos, inclusive, na nossa livraria. Tem uma passagem, Carlos de Luca ele procura fazer nessa obra como se fosse um diálogo de Jesus conosco, no nosso sofá, ou seja, num ambiente da nossa casa, em que estejamos tranquilos, conversando com Jesus. E ele começando a nos dar informações sobre o nosso dia a dia, como se ele estivesse hoje, aqui, no aqui e agora, conosco, conversando. E tem um capítulo 37, que o título é Atravessar a Rua. Eu não vou ler todo até onde eu quero, porque vai demorar muito. Então eu vou chegar logo no ponto que eu quero ler para vocês. Para você me achar e obter a minha graça, precisa atravessar a rua, precisa se reconciliar com seu irmão, precisa partilhar o pão da sua mesa, amar os não amados, enxugar as lágrimas de quem sofre, importar-se com as pessoas, principalmente com os frágeis e pequeninos. E agora vem, se você atravessar a rua da indiferença, irá me encontrar do outro lado da calçada, onde quase ninguém me procura. Eu ali estarei, de braços abertos para você. Ele foi nos preparar a morada e ele está de braços abertos para nós, para nos receber. Né? Vocês vejam como isso é gratificante, ou seja, essa visão do amanhã. Vejam a visão do amanhã que nós temos e aquela visão do amanhã materialista. Não existe nada depois da morte. Tudo acaba. Tudo se deteriora. Agora, esta não. Nós temos esse meigo e amado Mestre a nos aguardar, a nos conduzir, a nos esperar. E aqui, meus irmãos, tem uma classificação dos mundos, né? Nós estamos falando sobre essa diferença dos mundos, né? Da classificação deles, faz parte, né, do nosso trabalho aqui de análise. Então, quando num planeta cessa a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados, em mundos mais adiantados. Então, recapitulando, né, o que nós falamos, os mundos primitivos, força bruta, mundos de provas e expiações, predomínio do mal, mundos de regeneração, transição. Nesse caso, não temos mais a expiação. Mundos ditosos ou felizes, predomínio do bem. Mundos celestes ou divinos, é a morada dos espíritos puros. Ou seja, o próximo companheiro que vier para fazer o estudo, ele vai detalhar mais. E é como eu falei no início, eu não quero adentrar também demais num ponto que vai ser trabalhado mais a miúde por outra pessoa. Item 4 do Evangelho. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal, conhecemos bem. Né? Esse nós conhecemos bem. Estamos vivendo num momento, num mundo de provas e expiações. Esse é o mundo de provas e expiações. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta.
mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. E como é que nós podemos fazer para resolvermos essa questão de não morarmos, não vivermos mais, né, nessa morada? Ou seja, estarmos preparados para uma morada diferente. Emmanuel tem uma passagem nessa obra, Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, que é o capítulo 44, em que ele é titulado Tenhamos Fé. Vou preparar-vos lugar. É uma citação de João, capítulo 14, versículo 2, que nós já lemos. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com o duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Cristo segue servindo diante de nós. Tenhamos fé. Esse é o caminho para nós mais rapidamente nos habilitarmos a um novo mundo. No nosso caso, ao mundo de regeneração. E essas observações de Emmanuel são muito interessantes. Quando eu as li, lembrei da Ronda do Pão e lembrei também do nosso irmão Jorge Simas, né, que está conduzindo o grupo há tantos anos, né, Jorge? Certa vez estávamos na Cruz Vermelha, numa campanha da Ronda de Natal, e na Ronda de Natal, né, leva-se muitas coisas para a rua, né? Então, evidentemente, juntam muitas pessoas também, porque eles sabem que vão ser ajudados. E um morador ali daquela área, da Cruz Vermelha, da Praça Cruz Vermelha, nos criou um problema enorme, porque entendia que nós não tínhamos que fazer aquilo, que aquelas pessoas estavam ali porque nós e tantos outros semelhantes a nós estávamos ali ajudando. Aí vocês vejam, você chega para levar o pão, uma palavra de amor, e você ainda tem que lidar com essas pessoas que não conseguem entender isso. Não sei se o Jorge lembra disso, mas ele estava presente nesse dia. Então, meus irmãos, é que Emmanuel nos avisou. Não tem problema, continuemos com fé, trabalhando no bem.
trabalhando pelo bem, porque nós, desta forma, estamos nos habilitando para uma morada melhor, porque há incontáveis moradas na casa de nosso Pai. E Jesus, nosso irmão mais velho, já nos trouxe essa verdade, já nos disse isso. Então, esse diagrama é só para nós guardarmos mais, né? Nós tratamos desse tema, né? Desse tópico, os mundos primitivos, mundos de expiações e provas, né? Os mundos primitivos servem de morada para as primeiras encarnações do espírito. Neste tipo de mundo não existe nenhuma vida moral. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral. Nos mundos de expiação e provas, é a situação atual do nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. Os espíritos encarnados têm que expiar. Ao mesmo tempo, passar por provações. Expiar é pagar o débito. Não é ser testado. Não é buscar algo que nos teste para nós podermos evoluir com aquilo. Expiar é pagar o débito. Então aqui nós pagamos os débitos, porque isso é obrigatório, né? Resgatamos os débitos, e nós também passamos por provações, essas sim. Nós podemos até escolhê-las. Nós somos testados nelas. Na expiação nós não somos testados. Nós pagamos o débito. Agora, os mundos regeneradores, que é o nosso objetivo, nesse próximo salto, servem de transição. É o próximo passo evolutivo em que a Terra passará. É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. O bem predomina sobre o mal. Como nós vemos, não tem uma questão, né, de mudança na rotação da Terra, no eixo da Terra, problemas de clima. Não, nós temos que mudar. A pedra de toque é essa, é moral. É a reconstrução da sociedade sob novos valores morais. E aí, nesse caso, lembremos-nos da mensagem de Emmanuel. Façamos o que tem que ser feito. Não importam as críticas. Não importam como as pessoas vejam. Jesus é o farol. A mensagem que ele nos trouxe é o que nos conduz. Mundos felizes, onde o bem supera muito a ignorância. Nestes mundos, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo o que compreendemos dela no nosso planeta. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Nesses mundos felizes, não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Sim, porque nós passamos por tudo isso. Porque ou nós estamos pagando o débito, ou nós estamos enfrentando uma provação. Nesses mundos felizes, não há mais isso. Portanto, não terá mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. E os mundos celestes ou divinos, que na verdade são a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina e a ignorância não existe. São as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos. É a destinação da Terra. E aqui uma lembrança sobre expiação, que nós já falamos, né? O homem não é punido. Deus não é um ser, não é uma inteligência que pune. Ele tem as leis. E nós conhecemos as leis porque elas estão na nossa consciência. Então o homem não é punido, portanto, sempre ou completamente na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. Ou seja, então a expiação é consequência, fato-consequência. Provação. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Aquilo que nós tínhamos acabado de falar, né? E o nosso último item.
Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Já tínhamos até tratado isso no outro slide. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puro espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Algo que pode acontecer com qualquer um de nós aqui, desde que nós não estejamos mais no grau evolutivo necessário para podermos habitar um mundo de regeneração. Se não conseguirmos, né, ou nós vamos para um outro mundo de provas e expiações, que pode ser até muito menos adiantado do que o nosso, como aconteceu com os capelinos, que vieram para cá e que tiveram uma funcionalidade muito importante, porque eles estavam tecnologicamente, tinham um conhecimento avançado, e quando tiveram que encarnar aqui na Terra, encontraram um mundo que precisava, em termos de conhecimento, daquilo que eles traziam. Eles não tinham a moral necessária, o nível moral necessário, mas eles já tinham muito conhecimento. E aí sim, auxiliaram muito as sociedades do passado, nas civilizações do passado. Bem, meus irmãos, não dá para falar sobre as moradas na casa de meu pai, sem pelo menos nós refletirmos um pouco sobre essa saga de buscar vida nas estrelas, né? E aqui o homem vem aumentando cada vez mais a sua procura, investindo bilhões e bilhões de dólares, tá, em engenhos, em mecanismos que possam permitir a ele identificar a origem do universo, identificar a presença de seres inteligentes fora do nosso sistema solar. E aí, um grande evento foi, se não me falha a memória, em 2022, que esse telescópio James Webb, ele foi colocado no espaço, né? O Hubble já estava em fase final já do seu tempo de depreciação. Então, esse telescópio espacial James Webb é um telescópio espacial desenvolvido com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. O telescópio pode observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas. É muito interessante e ele já nos trouxe muita informação. Ou seja, aqui é a forma, né, que o objetivo dele é examinar a radiação infravermelha resultante da grande expansão, né, que é o Big Bang, né, e realizar observações sobre a infância do universo. Realizar tais estudos com uma sensibilidade sem precedentes. Todo observatório é mantido frio e as grandes fontes de interferência de infravermelho, como o Sol, a Terra e a Lua, são bloqueados. Agora vejam essa imagem captada pelo James Webb, que lindeza, né? Isso aqui é uma formação, de nuvens estelares, de galáxias, a bilhões e bilhões, né, de anos de distância, de anos-luz de distância. Aqui também, essa maravilha. É por trás disso que nós não podemos deixar de pensar em Deus. Vocês vejam, essa que eu acabei de mostrar para vocês, da fonte que eu tirei, né, eu fiz aqui uma tradução livre, o que parece muito com montanhas escarpadas, que é isso que está aqui,
em uma noite de luar, é na verdade a borda de uma região jovem e próxima de formação de estrelas, a NGC 3324, na nebulosa Carina, capturada em luz infravermelha pela câmera de infravermelho próximo, a câmera do Webb, né? Do telescópio espacial Webb. Esta imagem revela áreas anteriormente obscurecidas e nascimento de estrelas, chamada de penhascos cósmicos. A região é, na verdade, a borda de uma gigantesca cavidade gasosa dentro da NGC 3324, a aproximadamente 7.600 anos-luz de distância. 7.600 anos-luz de distância. Ou seja, pensem bem, um ano-luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Essa captação, esse local está a aproximadamente 7.600 anos-luz de distância. A área cavernosa foi esculpida na nebulosa pela intensa radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas jovens, quentes e extremamente massivas, localizadas no centro da bolha, acima da área mostrada nesta imagem. Então, meus irmãos, e aí, continuo aqui, vai ser longo, só vou ler agora o que eu sublinhei mais adiante para vocês, para não ficar muito... O vapor que parece subir das montanhas, né? Parece ter um vapor, né? O vapor que parece subir das montanhas celestes é, na verdade, gás quente e ionizado, e poeira quente, fluindo para longe da nebulosa, devido à radiação ultravioleta intensa. Pilares dramáticos se erguem acima da parede brilhante de gás, resistindo à radiação ultravioleta escaldante das estrelas jovens. Bolhas e cavidades estão sendo sopradas pela radiação intensa e ventos estelares de estrelas recém-nascidas. Eu fiz uma tradução livre, né? A astronomia não é a minha área de estudo, né? Mas foi para trazer para vocês pelo menos um pouco dessa magnitude. Mas nós começamos a falar que na casa de meu pai há muitas moradas. E nós já vimos que a casa de meu pai é o universo. Então, ou seja, isso é infinito. Não há como perceber aonde vai concluir, quando começou e aonde vai terminar. Hoje não se fala só num universo visível, fala-se multiverso. Os físicos atuais, eles estão desenvolvendo teorias fantásticas sobre isso. E em todas elas, nós, aqui, pelo menos, encontramos Deus. E quando nós encontramos Deus, nós estamos falando daquele que nos trouxe a mensagem dele, que é Jesus. Então, meus irmãos, fica aqui essa reflexão desse capítulo 3, a questão dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados, das suas diferentes escalas, vai ser melhor trabalhada no próximo estudo. Isso foi apenas a visão intermediária do assunto.